MS em Dia Preview, informação até você. O assunto dessa vez é o Abril Verde, mês de prevenção dos acidentes de trabalho. E para conversar sobre isso, eu estou aqui com Leontino Ferreira de Lima Júnior, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, o MPT. Para saber um pouquinho mais sobre isso, fica no vídeo. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. O senhor é coordenador da campanha do Abril Verde aqui em Mato Grosso do Sul, um dos coordenadores. Como que funciona essa campanha? Como que ela vai atuar junto à comunidade para poder conscientizar sobre prevenção de acidentes de trabalho? Certo, essa é uma campanha promovida por vários órgãos que atuam na temática do acidente de trabalho. Então está envolvido além do Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, além dos órgãos responsáveis pela saúde do trabalhador no município e no estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós estabelecemos esse mês, o mês de abril, como o Abril Verde, para que as pessoas se conscientizem do problema que é o acidente de trabalho e a repercussão que isso causa na sociedade, tanto em termos de gasto, inclusive gasto público, porque gasta-se bilhões, estou falando bilhões, em benefícios acidentários que o INSS paga. As pensões, no caso. Exato, pensões, ou mesmo afastamento, a partir de 15 dias de afastamento, o empregado tem direito à licença acidentária. Isso é custeado pelo INSS. Só fazendo um parênteses aqui, nos últimos 5 anos foram gastos com acidentes, com esses benefícios acidentários, 26 bilhões de reais. O ano de 2018 já foram gastos 1 bilhão de reais desses benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. Ou seja, qualquer diminuição, todo esse dinheiro que é gasto com isso já é uma grande vitória. Inclusive a própria frequência dos acidentes, né? Exatamente. Qualquer número que se reduzir vai ser, para a sociedade, vai ser uma grande vitória, porque principalmente nesse momento que fala assim, rombo da Previdência, de reforma previdenciária, e além do custo social do cidadão que se machuca, da família, muitos acidentes são fatais. Esse ano no Brasil já tivemos mais de 580 acidentes fatais, então é um número absurdo, são famílias que são ceifadas do pai ou da mãe, do companheiro, e essa dor é irreparável. E também temos a questão da repercussão indireta, porque são os dias perdidos de trabalho. As empresas têm sua produtividade naturalmente diminuídas, porque é um empregado a menos. A análise também dos últimos 5 anos aponta mais de 300 milhões de dias perdidos de trabalho. E há um estudo do procurador do trabalho que ele aponta que isso tem um impacto de 4 a 6% no PIB nacional. Então são números absurdos que a sociedade não tem muito conhecimento, eles estão vindo à tona agora e esse mês a gente está utilizando para expor esses números e para tentar uma conscientização do empregado, do empregador e dos próprios órgãos de fiscalização também, para darem uma atenção especial nesse tema, na questão da prevenção, porque nós atuamos depois que o acidente aconteceu, é como normalmente nós atuamos, depois que ele aconteceu. Agora a gente está num viés de prevenção para tentar evitar que esse número absurdo de acidentes ocorra. No Mato Grosso do Sul, parece que 1 a cada 3 dias, por média, tem um acidente de trabalho, ou seja, na área rural ou na indústria, algum tipo, nem todos fatais, mas acidentes de trabalho. Ou seja, diminuindo, só diminuir essa frequência também já resolve muito os números caírem. As pessoas acompanharem, por exemplo, assim, se o setor dela está mais acometido por esse problema ou não. Existe um observatório digital? Existe um hot site do Ministério Público do Trabalho, é o Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho. A pessoa colocar num site de pesquisa, vai aparecer o link, Observatório SST, Segurança e Saúde do Trabalho. Que lá tem os números dos últimos 5 anos, baseado nos CATs, que é as comunicações de acidente de trabalho, do Brasil todo, e possui vários filtros. Então você pode filtrar por município, dentro do município você pode filtrar por setor econômico, você pode filtrar por tipo de lesão, por exemplo, LERDORT, amputações, pode filtrar por acidentes fatais. Então tem vários filtros, é uma forma de publicizar esses números, né?
e as pessoas precisam saber. E esse mês tem sido um mês importante para isso. A gente tem feito divulgação ampla na imprensa, temos encontrado respaldo, eco na mídia, na imprensa, para que esses números sejam divulgados e nós mesmos, enquanto órgãos públicos de fiscalização, sejamos cobrados para tentar diminuir esses números. Importante ressaltar, doutor, que todo acidente de trabalho ele poderia ser evitado, né? O senhor teve algum caso que acompanhando Exatamente. pelo Ministério Público que já chega a pensar assim, meu Deus, que absurdo, como que isso aconteceu? Tem Às vezes casos. algo que vai limitar muito a pessoa depois do acidente ou até um caso de uma morte. Há estudos que apontam que de 90% a 95% são evitáveis. Então, eu tenho 8 anos de Ministério Público, já vi assim, acidentes que, além dos fatais, um fatal que me chamou muita atenção foi de um caminhão de uma mineradora que foi despejar os resíduos numa ribanceira. Era noite, tinha pouca iluminação e não tinha uma contenção, um muro de contenção para o caminhão. Sabia até onde ele podia ir. Exatamente. Ele deu o ré e foi até cair na ribanceira, teve um acidente e morreu. Então, qual que era o custo disso para a empresa? A sinalização, né? Ou mesmo um muro ali para impedir o caminhão de avançar da área. Um custo mínimo, um custo assim, nem há custo, né? Por isso a gente fala nem que não é porque a empresa quis economizar, não. É porque a empresa simplesmente não se atentou para isso, não tinha Negligenciou, talvez. Negligenciou, inclusive, na questão de conscientização, de ter um profissional ali que apontasse isso, né? Outro também que teve o dedo decepado, mutilado, ficou sem o dedo da mão porque estava trabalhando como eu estou aqui, de aliança, mas ao contrário de mim, ele estava numa linha de produção onde havia coisas que enroscavam, e numa dessas enroscou e perdeu o dedo. E na verdade, toda orientação é válida, né? Por isso que é importante ter os núcleos de prevenção de acidente de trabalho que grandes empresas grandes empresas têm que porque ter. aquilo ali não é à toa, não é figurativo, né? Ajuda para poder explicar quais os riscos que a pessoa está correndo naquela determinada empresa, naquele determinado setor. Exatamente. A gente sabe que, além do setor, varia muito também a atenção que a empresa dá ao trabalhador, né? Sim. A qualidade de ação do trabalhador. Inclusive, essas orientações têm que ser periódicas para o empregado estar sempre atento, sempre pensando que o acidente ele pode acontecer a qualquer momento. Não é uma coisa, porque parece que é uma situação distante, né? Uhum. Morrer no trabalho é uma coisa que acontece, mas ninguém acha que vai acontecer com ele próprio. Então, isso acaba havendo uma negligência. Às vezes a empresa não fornece EPI, o empregado não cobra, ou às vezes a empresa fornece, o empregado não quer usar, enfim, e aí cria essa cultura de não se observar as normas de segurança. E aí os acidentes acontecem. E, por exemplo, pelo menos para mim, né, quando vem na cabeça esse assunto, acidente de trabalho, vem a construção civil, como se fosse o maior foco. Mas não é, né? Pelo menos no Mato Grosso do Sul, não é na construção civil. Ela ainda é dos maiores no Brasil como um todo. Vamos poder dizer que nos estados, na maioria dos estados ela figura entre os 5 maiores, mas há vários outros setores que nós não relacionamos com acidente, que são grandes causadores de acidente. Por exemplo, o ramo hospitalar, que chega a ser uma contradição, né? Que são pessoas que estão ali para cuidar da saúde do outro, de alguém, e acabam se machucando com muita frequência. Linhas de produção também tendem a ter muito acidente, até doença profissional que equipara-se ao acidente, porque há muito movimento repetitivo, vai ter a doença no próprio pulso, ou a repetição do movimento leva a uma fadiga maior, e isso também é uma desatenção, e dependendo do material, se a pessoa manuseia a faca, por exemplo, o risco aumenta. Aqui no estado, a área rural é um grande comunicador de acidentes de trabalho. Temos também setores
por exemplo, motoristas de entrega de carga, porque enquanto motorista, enquanto empregado, se houver um acidente de trânsito, é um acidente de trabalho. E nisso o Ministério Público atua assim, fortemente na questão da jornada de trabalho, porque as jornadas são desumanas desses motoristas. O motorista, por exemplo, que vai entregar uma carga perecível, sai de São Paulo, por exemplo, um caso que eu observei numa operação com a PRF, ele tinha que chegar em Ponta Porã, e ele tinha que chegar no prazo que era lá, ele simplesmente não podia parar para dormir, porque o alimento ia estragar. E, enfim, A pressão da logística. a pressão da logística a empresa não quer colocar dois, né, por questão de custo, e quer que se entrega no menor prazo possível. E aí, o que isso acontece, todo mundo sabe, são os famosos repites. São estimulantes, são drogas estimulantes que o motorista toma para ele conseguir ficar acordado por 20, 30 horas dirigindo. Pode até conseguir a primeira vez, na segunda, terceira, uma hora o organismo vai falhar. Né? Isso vai ter um acidente uma hora. E vai matar o inocente que está lá, né? O próprio empregado que está naquela situação de necessidade econômica, se submete àquilo. Então, enfim, são casos tristes que nós observamos no dia a dia. Agora, doutor, com relação a essa mudança que teve na legislação do trabalho, a reforma trabalhista, isso interfere de alguma forma na questão da importância da prevenção dos acidentes de trabalho? Essa nova legislação expõe mais o empregador, não expõe mais o empregado e ajudando o empregador? A legislação é muito nova, né? Ela entrou em vigor em novembro, então é tudo muito incipiente ainda. Mas o que eu poderia dizer, pelo menos no plano teórico, a reforma permitiu, por exemplo, a terceirização em toda a atividade da empresa. Se essa terceirização for lícita, a empresa pode ter o meio ambiente de trabalho dela, enfim, a parte física, e os empregados serem todos terceirizados. E aí, imagino eu que essa empresa não vai ter muita preocupação do controle da mão de obra. Controle da mão de obra, inclusive porque ela, para a terceirização ser legal, lícita, ela não pode interferir de forma muito incisiva no trabalho do empregado, que na verdade é empregado de outro, né? Sim. Então isso, penso eu, que vai levar a uma precarização dessas questões de segurança. Daí, mais importante ainda, a informação de prevenção, de conscientização, e o incentivo a núcleos de informação dentro das empresas. Né? Por exemplo, nesse caso mesmo, talvez a empresa não saiba, mas ela também vai, de certa forma, ela vai ser responsável pelo meio ambiente de trabalho que é dela, apesar dos empregados não serem. Mas tudo isso leva nesse primeiro momento, a uma incerteza, uma insegurança. Então, eu acho que os números podem, nesse sentido, até piorarem. E aí a importância da conscientização se torna maior ainda, porque a dinâmica de trabalho está mudando e vai mudar com base na reforma trabalhista. Então, o momento de se conscientizar é esse. E é muito importante falar de como que atua o Ministério Público nessa esfera do trabalho. Né? Ele atua em cima de repercussão social. Ou seja, tanto tem o caso que um acidente só basta para motivar toda a instituição a ter uma fiscalização em cima, ou quando são ações reiteradas. Né? Ele não vai atender uma pessoa, um cidadão, de uma reclamação. Exatamente. Às vezes pode até ter razão a pessoa. Né? Isso é bom deixar bem claro que principalmente questões de ordem patrimonial, uma pessoa lesada, a gente recebe denúncias lá, uma pessoa não teve, não houve pagamento, por exemplo, do adicional de férias, a gente não vai atuar por falta de repercussão social. Ou uma empresa pequena tem 2, 3 empregados e uma questão patrimonial lá do Vale Transporte. Atrasou o salário. Atrasou o salário aquele mês, o procurador tende a entender isso como uma ausência de repercussão social e a gente não atua. Claro que os outros órgãos, por exemplo, a fiscalização, o Ministério do Trabalho, os auditores, atuarão. E a gente com
com esse mote da repercussão social, a nossa tendência e nossa função enquanto Ministério Público é atuar nas questões que melhoram a vida de uma parcela da população, porque nós não temos capacidade, o ideal fosse que atuássemos em tudo, mas nós não temos capacidade humana, não temos um número de procuradores, por exemplo, que permitiria atuar em toda a irregularidade trabalhista. Mas atuando nas grandes questões, onde muitas pessoas vão ser afetadas, isso eu posso dizer que nós já cumprimos nossa função constitucional. E o acidente de trabalho, normalmente, ele vai ter essa repercussão social, mesmo que seja um só, porque um acidente de trabalho grave, ele demonstra, apesar de uma pessoa só ser o acidentado, ser o infortunado no caso, ele demonstra que o meio ambiente de trabalho daquela empresa não está adequado. Então, todos os predisposição a acontecer coisa errada. Exatamente. Todos os empregados que estão naquela empresa ou que virão a ser contratados por aquela empresa estarão expostos ao risco de um acidente porque ela não fornece proteção adequada. Então, isso enseja a nossa atuação. Isso é a forma como nós atuamos. Doutor, e para quem quiser acompanhar, vocês devem ter algumas ações em público e outras pela internet ou também até no próprio Ministério Público, para as pessoas saberem acompanhar mais o Abril Verde, que acaba dando cor e tema. Por que Abril Verde? Tem alguma correlação do verde ser esperança por diminuir os acidentes de trabalho? Eu confesso que a parte da cor eu não sei o que. Ou porque não pode repetir outras cores, né? Porque cada mês do ano eles dão para. Esse eu confesso que eu não sei, posso até tentar me informar porque que o mote da campanha, mas acredito que seja na questão da prevenção, esperança, alguma relação com uma cor. Esse mês ainda temos algumas ações. Segunda-feira, por exemplo, nós vamos fazer uma visita técnica a uma obra de construção civil, nesse viés de prevenção, explicando toda a situação para os empregados. Segunda-feira, que é dia 16 de abril. Exatamente, segunda-feira de manhã, dia 16. Já fizemos, a semana passada, uma visita nessa mesma perspectiva à Santa Casa. Entregamos ao presidente da Santa Casa uma recomendação do que nós observamos que pode ser melhorado, nada de cunho punitivo, mas para que a própria Santa Casa se conscientize que aquilo ali precisa ser melhorado. No dia 27, no Tribunal Regional do Trabalho, faremos um seminário voltado à questão de saúde mental, de saúde no trabalho. E os nossos sites vão ficar à disposição. Esse do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho é um website público, todo mundo pode acessar e verificar como está seu setor, seu município, quem são os empregadores que estão mais comunicando acidentes de trabalho. E durante o ano o Ministério Público atua mediante denúncia das pessoas, mediante comunicações de sindicatos, do próprio Ministério do Trabalho. Nossos funcionários, quando veem na mídia reportagens relacionadas ao tema, tem um monitoramento contínuo. Tem um monitoramento contínuo, isso também vira uma investigação. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que fica um recado muito importante aqui de não se ignorar o risco. Né? Eu espero que as pessoas, enfim, se conscientizem, que isso sirva para que diminuímos o número, né? Se salvarmos uma vida aí já vale a pena. Já valeu a pena, já foi mais que suficiente. Se evitarmos mutilações, uma que seja, acho que nosso trabalho já valeu a pena. Obrigado. MSD Preview, informação até você. Para acompanhar mais o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Um grande abraço, ficamos por aqui.